O programa Caminho da Universidade traz para entrevista o professor, o doutor Antônio Charles Santiago de Almeida. Ele é professor da Unespar e é o coordenador local do vestibular e também co-coordenador do vestibular da Unespar de todo o Paraná. Trata-se de nosso amigo, Dr. Charles. Dr. Charles, seja bem-vindo ao programa Caminho da Universidade TV 1000, que é afiliado à TV Cultura do Brasil. Olá, professor Luísio. Olá, pessoal de casa. É um prazer enorme estar aqui falando de nossa universidade, uma universidade que é pública, que é gratuita e que é de qualidade. Muito bem. Nós que agradecemos a sua presença. Falar com a sua pessoa sempre acrescentar conhecimento e sua disponibilidade no falar, do entendimento das coisas. E o senhor é o responsável em relação ao vestibular 2019 no SPAR Campus Dona Vitória, mas é, vamos chamar assim, o vice-coordenador ou co-coordenador geral da Unespar em todo o Paraná. E o nosso assunto vai ser vestibular 2019 aqui na Unespar. Antes, porém, vamos conversar sobre as políticas de acesso e políticas de permanência. Eu penso que o senhor pode explorar muito bem esse assunto, porque a gente vê um número grande de alunos entrando nas universidades, mas concluindo os cursos são poucos. Por gentileza, fique à vontade. Então, professor Luísio, como eu disse, é um prazer estar aqui falando do nosso vestibular. E aí, quando o senhor pergunta com relação aos projetos que nós temos de acesso e de permanência, é importante destacar que quando se trata do acesso, a gente tem, por exemplo, 50% de nossas vagas destinadas ao SISU. Agora nós aderimos às políticas de cotas, ou seja, nós temos também o portador de diploma. Nós temos diversas maneiras para que a comunidade possa acessar essa universidade que é pública, que é gratuita e que é de qualidade. A dificuldade que não só nós enfrentamos, mas que boa parte das universidades brasileiras é a questão da permanência, porque hoje não é difícil adentrar numa universidade. O difícil é terminar um curso. Por quê? Porque o aluno precisa sobreviver e muitas vezes ele deixa a universidade para trabalhar. Então, quais são as políticas de permanência que nós temos? Enquanto que o Unespar, em alguns lugares, nós temos, por exemplo, o restaurante universitário. Em alguns lugares, nós temos a residência também. Então, nós temos políticas dessa natureza que acabam auxiliando o nosso aluno. Aqui nós ainda não temos isso. Mas, por exemplo, nós temos um número significativo de projetos na pesquisa, que a gente considera também uma permanência, porque o aluno recebe uma bolsa e caminha com o professor, aprende a fazer pesquisa e com essa bolsa ele consegue permanecer na universidade. Nós temos também projetos de ensino, como é o caso do PIBID, onde os alunos estão diretamente ligados à escola e desenvolvendo atividades com a escola. Então, essa política é uma política que não visa a permanência, mas ela acaba de algum modo ajudando. E nós temos a extensão também, que é esse diálogo da universidade com a comunidade. Então, todos estes projetos, eles acabam de algum modo auxiliando na permanência. Para além disso, nós temos o quê? Um debate para que a gente consiga constituir espaço com uma refeição um pouco mais barata, mas também nós temos dado um suporte para os alunos que vêm de fora, sobretudo com relação de moradia. Então, há uma articulação, há uma conversa da universidade com os alunos, articulando essa permanência, porque, como foi dito, uma das maiores dificuldades nossas é justamente garantir que esse nosso aluno permaneça na universidade. Esse é o nosso desafio, mas a gente está enfrentando isso, inclusive, só para pensar que boa parte dos nossos alunos, eles vêm de fora. A gente está começando uma conversa com os prefeitos, para que esses prefeitos consigam o transporte que eles pagam, né? Os alunos acabam pagando, para que eles possam estar vindo de forma gratuita e a gente ofertando os nossos projetos para estas comunidades, no sentido de estabelecer o diálogo e facilitar a vida do nosso aluno. Porque a gente entende que não basta só convidar o aluno para a universidade, é preciso que também a gente dê condições
condições para que esse aluno permaneça na universidade. Então é esse o nosso objetivo, sobretudo nessa campanha do vestibular. É não só estar chamando para ter um número e divulgar esse número, que a gente teve o número participando, não. A gente quer, para além disso, que esse pessoal entre, que a gente amplie as vagas, inclusive, não é? E que a gente consiga garantir que esse alunado ele permaneça na universidade. E aí tem uma coisa que eu acho importante destacar nesse momento, que a universidade tem discutido, que é o seguinte: esse acesso que a gente tem sempre discutido apenas para os alunos que estão terminando o segundo grau. Não, a gente está avançando, a gente está discutindo nas comunidades, a gente está visitando igrejas, a gente está visitando comunidades organizadas, a gente está visitando para dizer que a universidade é deles e que eles precisam acessar essa universidade. Então não é só aquele que está terminando o segundo grau, esse pode e deve fazer, mas aquele que abandonou, que deixou de estudar no sentido de concluiu e não quis fazer um outro curso, a gente está convidando, por mais que ele trabalhe. A nossa universidade ela funciona na parte da noite também. Nós temos cursos para o trabalhador do comércio, porque a gente entende que todo mundo tem que acessar a universidade, a menos que não queira. O que não pode é deixar de acessar por falta de oportunidade. E a nossa universidade está tomando isso como meta de levar a universidade para a comunidade, trazer a comunidade para a universidade, para que essa comunidade possa contar suas histórias na universidade e que ela seja uma universidade plural e multicor. Então é esse o nosso projeto com esse vestibular, e a gente está aproveitando a discussão do vestibular para estar fazendo esse tipo de trabalho. Excelente, Dr. Charles. Eu não sabia que o sistema de captação de vocês hoje é totalmente diferente, que era um único sistema, era prestar o vestibular para conquistar uma vaga. É uma pena que ainda não temos a questão da casa do estudante, o refeitório, mas a gente percebe essa disponibilidade de vocês lutarem por esses que vêm de outras regiões do país para se estabelecer e concluir o curso. Afinal, é uma dádiva ter uma universidade onde talvez você vai pagar só a inscrição do vestibular e por 4 ou 5 anos você não paga absolutamente nada. Essa é uma questão importante para a gente tematizar com a comunidade, porque nessas visitas que a gente tem feito, com os projetos de extensão sobretudo, muita gente conhece a história da FAF, porque há mais de 50 anos a gente está aqui. Hoje a FAF faz parte de um projeto do governo do estado, enquanto que o Unespar. Então, o que aconteceu? As faculdades isoladas, elas foram reunidas em torno desse projeto de Unespar. A comunidade conhece a FAF, conhece a história da FAF. Todavia, essa comunidade, sobretudo a mais distante, a comunidade mais excluída, elas não sabem que essa universidade é gratuita, ou seja, que é uma universidade gratuita, não é? E que é uma universidade de qualidade. Então a gente está fazendo esse tipo de visita porque eles acham que aqui a gente paga a mensalidade, ou seja, não há esse entendimento. E a universidade está abrindo suas portas, a universidade está saindo de sua sala de aula, de seu gabinete, e está visitando as comunidades, dizendo: olha, isso aqui é de vocês. Então é esse o papel da universidade, a ponto de o que a gente tem feito? Convidando também a comunidade para vir assistir uma aula. De repente o sujeito está lá e diz: olha, eu gostaria muito de fazer história, eu gostaria muito de fazer filosofia, que venha assistir uma aula, agenda com a secretaria aqui, assista uma aula, porque de repente se percebe ali quantas histórias nós já ouvimos dizendo: olha, eu gostaria muito de ter feito esse curso, mas eu acho que não é para mim. Vá visitar a universidade. Então é esse tipo de trabalho que a gente está fazendo, que a gente está querendo que a universidade consiga conversar com a comunidade, e esse é o nosso projeto, de estar caminhando na comunidade, convidando a comunidade para conhecer a universidade. E o vestibular é essa porta. Não só o vestibular, no sentido de, por essa razão é que a gente tem hoje o sistema de cotas, por essa razão é que a gente tem outras formas para que o sujeito possa chegar à universidade, porque afinal a universidade é do povo, e se assim não for, não tem sentido de ser universidade pública, gratuita e de qualidade. Espetacular, muito sábia a maneira como vocês estão captando e mostrando para a população que a universidade está para a sociedade, como a sociedade depois está para a universidade. E é interessante, o foco é o ser
O ser bem preparado, Dr. Charles, ele vai ser um ótimo profissional, vai ser um excelente pai de família, um excelente cidadão dentro dos valores éticos, morais, espirituais, cívicos. Com certeza, essa palavra mágica, educação, vai transformar a vida dele. Automaticamente teremos uma sociedade com mais dignidade e justiça. Gostei de escutá-lo. Parabéns. Não, eu que agradeço, a universidade que agradece, a gente fica muito feliz com esse espaço, porque a gente sabe que vai chegar na comunidade, essa voz nossa vai chegar à comunidade, e é isso que a gente quer dizer para a comunidade, que a educação ela tem um papel de transformação, e há um movimento para descredibilizar a universidade, sobretudo a universidade pública, e as pessoas precisam conhecer os nossos projetos. Aqui nós temos grandes projetos, bons projetos, então o que é preciso fazer? Fazer com que a comunidade entenda e veja esses nossos projetos e, inclusive, que a comunidade também consiga produzir aqui dentro seus projetos, contar suas histórias. Então, por essa razão é que nós estamos acreditando nisso, e o processo de educação, para além de formar o sujeito para o mercado de trabalho, vai justamente, professor, trabalhar nisso que o senhor traz, que é a formação do ser, ou seja, a universidade é o lugar que produz ciência, a universidade é a casa da ciência. E o que é que nós precisamos fazer? Produzir ciência com a comunidade. É para o mercado de trabalho, sim, mas para além disso, auxiliar o sujeito a viver bem, dar ao sujeito esse direito de conhecer. Veja, quando a gente percebe em nossa cidade mesmo, movimentos, é sempre no sentido de como que a gente vê as comunidades. Olha, nesse tempo de frio a gente tem que fazer uma campanha do agasalho, ótimo. No tempo de fome a gente tem que fazer uma campanha do quilo, ótimo, mas a gente nunca faz uma campanha da literatura, a gente nunca faz uma campanha do conhecimento, porque as pessoas elas precisam muito mais do que comida. É claro que a gente não pode excluir a possibilidade de estar fazendo esse tipo de trabalho, mas a universidade precisa produzir saber não só para esta comunidade, mas com esta comunidade. Então é o papel dela e é o papel da comunidade se apropriar, inclusive, desse espaço para produzir ciência, porque produzir uma forma de viver diferente, e daí não tem outro caminho senão educação. Eu falo com muita propriedade porque eu venho do interior da Bahia, eu sou do sertão baiano e sei o papel da educação que tem na vida da gente. Se não fosse isso, não estaria no estado do Paraná. Então, é isso que a gente tem feito, tem dito para as pessoas, não só você vai para o mercado de trabalho, mas você vai ter condições de produzir ciência numa universidade pública, numa universidade que tem um potencial e com professores envolvidos nesse processo. Ou seja, essa comunidade científica que a gente quer fazer com a população, sobretudo de União da Vitória e Porto União. Muito bem. E aí, claro, você investir em educação, você vai resolver o problema de ordem social, econômica, política, enfim, de emprego, resolve tantas outras coisas que está realmente angustiando o brasileiro. Meu caro Dr. Charles, é muito produtivo falar com o senhor, mas precisamos agora encerrar o primeiro bloco. O nosso tempo passa rápido, mas eu já irei questioná-lo para o segundo bloco. Como é que esta população interessada, que acredita na educação, no conhecimento, poderá ter acesso até a universidade? O senhor vai falar exatamente do vestibular, de datas, de valores, aonde faz, como faz, enfim, toda essa questão para o vestibular que começou já as inscrições dia 10 de julho e vai até o mês de setembro. 12 de setembro. 12 de setembro. Muito bem. Nós estamos apresentando o programa Caminho da Universidade e o nosso convidado de hoje é o professor Dr. Charles. É rapidinho, nós já retornamos. Estamos retornando com o programa Caminho da Universidade e o nosso convidado de hoje é o professor da Unespar, coordenador do vestibular local e co-coordenador de todo o Paraná do vestibular 2019, o professor Dr. Charles. Meu caro Dr. Charles, passou rapidinho o primeiro bloco e eu já fiz o questionamento. E como o nome do programa é Caminho da Universidade, acho que tem tudo a ver com o que o senhor está dizendo e falando e convidando, abrindo os horizontes para aqueles que acham que precisa de dinheiro para estudar aqui, né? Eu penso que o senhor vai explicar agora detalhes sobre o vestibular,
inscrição, o custo, onde faz, como faz, se tem uma página que pode acessar todas as informações, os nossos cursos aqui do campus de União da Vitória. Fique à vontade, meu amigo. Então, professor Luísio, assim, olha, na página da unespar.edu.br, o candidato encontra todas as informações. O processo de inscrição ele começou no dia 10 agora e vai até o dia 12 de setembro. 17 de novembro é o período que a gente vai realizar a prova aqui no campus da União da Vitória. A gente tem uma particularidade que é o seguinte: se porventura o aluno vem fazer o vestibular em União da Vitória, mas nessa data de novembro ele vai estar em Curitiba, ele pode também realizar a prova lá sem nenhum problema. Da mesma forma, se porventura alguém de União da Vitória desejar fazer o curso de Direito que acontece em Paranavaí, ele pode também, no momento da inscrição, colocar que vai fazer a prova dele aqui. Então, assim, o importante é que ele atente para esta data, que começou já agora nesse mês, e vai até o mês de setembro, o dia 12. Então, que não deixe para a última hora, que acesse, inclusive, a página, porque todas as informações vão estar ali. Nós temos uma taxa que é de R$110. Infelizmente, a gente não conseguiu a liberação dessa taxa, porque é dessa taxa que a gente consegue garantir o funcionamento da divulgação, da realização de provas e uma série de outras coisas. Então, nesse sentido, é que a gente tem uma taxa. Mas se porventura, e aí aconselho que o aluno observe na página, inclusive, porque existem critérios que esse aluno pode estar solicitando a isenção dessa taxa. Claro que se porventura ele não é atendido por tais critérios, ainda que seja R$110, é a única taxa que ele vai ter durante todo o curso dele. Então, vale muito a pena que ele possa estar entrando nessa página, consultando as informações e tirando as dúvidas. E também ele pode, inclusive, visitar a universidade e estar conversando com a gente aqui. Com relação ao nosso campus aqui de União da Vitória, nós temos o quê? Nós temos o curso de filosofia, nós temos o curso de história, nós temos o curso de geografia, nós temos o curso de pedagogia, nós temos o curso de letras inglês, o curso de letras espanhol, o curso de matemática, o curso de biologia e também nós temos o curso de química. O importante dizer é que toda essa discussão da universidade no sentido de uma movimentação dos professores e dos agentes no sentido de crescer esse projeto de fato. Hoje nós temos 2 programas de mestrado, um em filosofia e um em matemática. Tudo isso é resultado aqui em União da Vitória, no campus de União da Vitória. Tenho certeza que muitas pessoas até desconhecem essa oportunidade. Justo, sai daqui para fazer o mestrado fora. E nós temos esses 2 programas aqui. O que significa dizer? Aí a gente tem que admitir que a universidade pública ela é muito ruim de divulgar os seus projetos. E esse é o movimento que a gente está fazendo, inclusive, reconhecendo essa nossa deficiência e colocando os nossos projetos nas ruas e apresentando os nossos projetos e divulgando, porque assim, há um entendimento por parte da universidade pública de produção e acha que a comunidade vai saber. Só que esse deslocamento da universidade com a comunidade gera um problema, por quê? Por exemplo, há um desmantelamento hoje da universidade pública e a comunidade de fato não conhece a universidade pública e acha que esse espaço é um espaço de baderna, ou seja, desconhece que a universidade é a casa da ciência, ou seja, é aqui que se produz o saber. E tem muitos projetos, como eu disse, muitos programas, como eu disse, por essa razão a gente precisa, e aí é a nossa deficiência, de estar conversando com a comunidade. Estamos avançando, é claro, com os projetos de extensão, ou seja, visitando as comunidades, conversando com as comunidades, ouvindo as comunidades, e a partir disso, planejando com as comunidades essa relação entre universidade e comunidade, comunidade e universidade. E aí o vestibular é essa porta significativa, porque ele abre essa possibilidade da gente não só divulgar nesse período, mas, para além disso, conversar com as pessoas. A gente tem feito isso. É importante ouvir as pessoas e conversar com as pessoas nos bairros, porque o entendimento sempre foi, historicamente, de quem vai fazer o vestibular
é sempre aquele sujeito que está terminando o segundo grau. E aí a gente esquece daquele que terminou há muito tempo, daquele que está no comércio, daquele que perdeu a esperança de entrar numa universidade porque acha que a universidade não é o lugar para ele, porque ele atingiu uma certa idade e uma série de outras coisas. Então, o nosso movimento é dizer para ele que nunca é tarde para estudar, que nunca é tarde para produzir o saber, que nunca é tarde para constituir essa comunidade do saber, e a universidade, como pública, está aqui para fazer isso. Então, esse é um momento que a gente fica muito feliz, inclusive a comissão que trabalha com vestibular, porque a gente tem essa oportunidade. Esse momento abre para a gente a oportunidade de estar ouvindo a comunidade, estar vendo a comunidade, porque às vezes a gente fica muito encerrado aqui dentro, produzindo ciência, e aí a gente está distante da comunidade. E esse movimento faz com que a gente consiga conversar e conversar bem. A inscrição 110, mas de repente, se ele atender no sentido de documentação, de alguns quesitos, ele poderá ser isento dessa taxa. Isso. Então, totalmente gratuita o ensino superior para aquele que realmente quer estudar. Professor, nós tínhamos uma maneira de entrar sempre vestibular, aí continua. Só que hoje os senhores também, de forma bem democrática, inteligente, atualizados, estão trabalhando com cotas. Poderíamos explorar um pouquinho como funciona as cotas, para quem realmente essas cotas, o percentual, por gentileza? Então, Sr. Luísio, hoje nós temos o seguinte, 50% de nossas vagas aqui do vestibular, elas são destinadas às cotas. Então, o que é que nós temos? 20% para a escola, 25% para a escola pública, 20% para pretos e pardos e 5% para aqueles que apresentam alguma deficiência. Então, nós temos 50%. Esse é um debate assim, que mexe com a comunidade, porque a cota ela faz parte de um projeto maior, que é o projeto das políticas afirmativas. Então, a universidade está aderindo a esse movimento após um debate gigantesco, após vários estudos, e aí a universidade entendeu que esse é o momento de estar pensando as cotas. Então nós temos 50% de nossas vagas hoje destinadas às cotas, sejam elas para a escola pública, para aquele que apresenta alguma deficiência e para aquele preto ou pardo. Esse preto ou pardo, ele precisa ter cursado a escola pública. Então, é importante que o aluno que queira fazer parte dessa cota, que ele também entre e observe, porque tem todas as instruções e tem todas as informações ali. A gente reconhece um avanço nisso, porque a gente entende e acredita, inclusive, que a universidade ela precisa ser plural, que a universidade ela precisa ser diversa e que a universidade ela precisa ser multicor. E com essa ideia das cotas, a gente garante isso, a gente garante uma política afirmativa. Muito bem. Bom, outra novidade que fiquei sabendo, quero que o senhor me confirme, é sobre parcerias. Pela primeira vez, escutei que a Unespar está fazendo parcerias em relação a essa captação de alunos. Uma das parcerias é junto ao Núcleo Regional de Educação na Vitória, que está sob o comando do professor Carlos Alberto Pouzin, e a outra parceria é junto ao Sejusc, que está à frente do nosso juiz, o doutor Carlos Eduardo Mattioli Coccani. O senhor poderia nos falar como é que surgiu essa ideia das parcerias, à disposição tanto do professor Carlos como do doutor Carlos, e o doutor Charles nos fale sobre isso. Tudo, Carlos. Então, a gente já vem fazendo conversas de projetos, sobretudo com o Sejusc, mas a gente sempre dialogou bem, assim, também com o núcleo de educação. Daí, esse ano, o que a gente fez? A gente estabeleceu uma conversa no sentido de estar chamando o núcleo para participar, porque o nosso entendimento é fazer com que a escola pública possa estar vindo para a universidade, é fazer com que esse agente da escola pública consiga falar com aquele sujeito da comunidade para que possa vir à universidade. Então, essa parceria foi nesse sentido de unir forças aqui para a gente pensar de fato uma universidade que consiga atender ao seu projeto, que é estar
para a comunidade, estar com a comunidade. Então, essa parceria do Dr. Carlos Mattioli, enquanto que Sejusc, a gente já tem projeto, inclusive, funcionando no Sejusc, daí a gente ampliou para dizer assim, por que não ajudar no vestibular? E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai trazer o EJA para a universidade, a gente vai conversar as dificuldades dos alunos do EJA, juntamente com os professores desses alunos do EJA, a gente vai montar cursos aqui de formação a partir das necessidades desses alunos, porque não basta também dizer para ele, olha, vem fazer biologia porque tem um processo de seleção, venha fazer filosofia porque tem um processo de seleção. Então, para além de ampliar a vaga, é garantir que essas pessoas possam estar participando, concorrendo e adentrando em nossa universidade. Por essa razão, o núcleo com o professor Carlos e o Sejusc com o Dr. Carlos Mattioli. Então, a ideia foi justamente nesse sentido, de unir esforços para que a gente não só diga, olha, o vestibular está aberto, olha, o vestibular está aí. Não, é dizer assim, conversar com a comunidade, falar da importância da universidade, falar da importância desses setores públicos, no sentido de garantir uma formação, de garantir uma qualificação para nossos estudantes, porque é por essa via, acredito eu, que a gente vai transformar a nossa cidade, a nossa região e, quiçá, o nosso país. Com certeza. É como eu tenho colocado, essa palavra mágica, ela é transformadora. E nós temos que acreditar. O senhor é o resultado de escola pública, eu também sou o resultado de escola pública, e o foco é o ser. O ter é consequência do ser. E aí se resolve os problemas da humanidade, né, com sabedoria. Esse que nós realmente entendemos e queremos. Meu caro Dr. Charles, o tempo passa rápido. E eu quero deixar aberto aqui a câmera, microfone, para que o senhor possa realmente reforçar o convite desse momento importante que é já o vestibular e, enfim, convidar as pessoas para conhecer a universidade. E em nome da minha chefe, a Andressa, agradeço imensamente a sua pessoa que nesse momento representa o Unespar. Deixo o meu abraço aqui, o meu da Andressa, para o nosso diretor, né, o professor Valderlei, e também para a nossa vice-diretora, a professora Sandra, isso, a professora Sandra, enfim, toda essa equipe de funcionários, professores, que afinal eu sou filho da FAF e adotado pela Unespar, isso me deixa feliz, né? Então, só a despedida para que te possa realmente encerrar, mas nos colocamos à disposição, porque acreditamos aqui no programa que o caminho para a transformação do ser humano é o caminho da universidade. Por isso o programa está à disposição dos senhores. Professor Luísio, nós que agradecemos, eu quero agradecer em nome da Universidade do Estado do Paraná, enquanto que professor do curso de filosofia, tenho visto as parcerias que a gente tem feito, o espaço que vocês têm dado para que a gente possa estar conversando e falando dos nossos projetos, a gente se coloca à disposição disso, e nesse momento que a gente julga importante, que é o momento de divulgação do nosso vestibular, que aquele interessado e que aquele que se encontra em dúvida, que entre na página, que observe ali os requisitos para que ele possa estar prestando esse vestibular e, mais do que isso, que ele visite a FAF, que ele venha conhecer aqui a Unespar os cursos que a gente tem, porque ele pode fazer isso, os laboratórios que a gente tem. Daí eu quero falar para você jovem, você da comunidade, você que de algum modo não fez uma universidade ou que pensa em fazer uma universidade ou que já fez até um curso e pensa em fazer um outro curso, e dizer o seguinte: a nossa universidade é uma universidade pública, gratuita e de qualidade. A nossa universidade tem bons profissionais preocupados não só com sua formação profissional, só de uma qualificação, mas para além disso, de uma formação humana, de uma formação política, de uma formação cidadã. A nossa universidade é uma universidade recente, mas que tem esse projeto e que tem esse propósito. Então pense, você que está no comércio, por exemplo, que trabalha manhã, que trabalha na parte da tarde, tem a parte da noite para vir fazer uma universidade. Eu sei que é cansativo às vezes, sobretudo numa cidade que é muito fria, mas assim, olha,
faça a experiência, porque vale muito a pena adentrar nesse espaço. Esse espaço é nosso, esse espaço é o espaço da ciência. Recordo a fala de um filósofo espanhol, José Ortega y Gasset, que dizia o seguinte, que mais importante do que a chegada é sempre o caminho. Então, esse caminho que você vai fazer aqui certamente será um dos melhores caminhos de tua vida. Você vai recordar disso, porque aqui você vai fazer bons amigos, aqui você vai fazer bons debates e aqui você vai poder adentrar nesse universo do saber. E se porventura você acha muito difícil isso, não perca a esperança. O Leonardo Boff diz o seguinte, aquele que perde a esperança morre um pouco. Então a gente não pode de maneira nenhuma perder a esperança. A educação é essa base para a gente que é trabalhador, que é filho de trabalhador, e a universidade, sobretudo a pública, está aqui para que você possa fazer isso. Se porventura parecer difícil, lembre daquele poeta do Nordeste que dizia o seguinte, ó, tu vens, eu já escuto os teus sinais, numa referência à mudança. E agora a mudança é a tua entrada na universidade a partir daquele curso que você quer fazer. Então faça isso, seja muito bem-vindo em nossa universidade, porque ela vai estar de portas abertas para você e vai ser muito prazeroso recebê-lo em nossa universidade. Muito bem, Dr. Charles, eu não me canso semanalmente de dizer o seguinte, de que não existe problema sem solução. Quando você acredita no poder da palavra mágica, educação. Até a próxima semana.